Olá! O Câmara Notícias começa agora, com as principais notícias da semana. Mesários começam o treinamento para atuar nas eleições municipais. Estamos em ano de eleições municipais, que em função da pandemia tiveram que ser adiadas. O primeiro turno das eleições está marcado para acontecer no dia 15 de novembro. Já o segundo tem data fixada em 29 de novembro. Para que o pleito aconteça, é necessário que tenham mesários. Todo eleitor, a partir dos 18 anos, em situação regular, pode ser convocado para trabalhar no dia da votação, com exceção dos candidatos e seus parentes até o segundo grau e por afinidade. Também estão impedidos de ser mesários os integrantes dos diretórios de partidos que exerçam função executiva, os agentes e autoridades policiais, assim como os funcionários com cargos de confiança do executivo e os que pertencem ao serviço eleitoral. Bagé tem seus eleitores divididos em duas zonas eleitorais, a 7ª e a 142. As duas totalizam 972 mesários. No dia 1º de setembro, iniciou o trabalho de capacitação dos mesários convocados. Em razão da pandemia, o treinamento será feito à distância, por meio da internet. Neste primeiro momento, recebem a capacitação apenas os cidadãos que foram previamente convocados pela Justiça Eleitoral. A Caroline atua como mesária desde 2014 e ressalta a importância desse trabalho voluntário. Bom, eu sou mesária desde 2014. Eu precisei fazer uma segunda via dos meus documentos depois de um assalto e foi trocada a minha sessão, né? Foi quando veio tudo aqui para o TEL e nesse momento eu passei a ser mesária. Desde então eu tenho sido mesária em todas as eleições. Por que tu acha importante essa função? Acho que é uma das maneiras que a gente tem de demonstrar, de fazer a nossa parte enquanto cidadão. É um trabalho importante, a gente acompanha todo o dia a dia, são muitas pessoas que passam, né, pela sessão ao longo das 8 horas de votação, esse ano tende a ser mais. Né? Então, eu acho muito importante. Ela demonstra confiança nas orientações que serão passadas pelo TSE nos treinamentos referentes à pandemia, visando a segurança de eleitores e mesários. Sempre os treinamentos são muito esclarecedores, né, no que a gente tem que cumprir no desempenho da função. Eu acredito que não seja diferente com as orientações que virão com relação à pandemia. Acho que eles vão ser muito específicos de como nós devemos proceder, quais são os cuidados a serem tomados. Acho que não vamos ter nenhum grandes problemas. É importante, vale a pena, o dia passa muito rápido, a gente conversa com pessoas diferentes, é uma maneira bem interessante da gente conhecer também um pouquinho, né, dos nossos conterrâneos, é bem interessante o processo, vale a pena, eu sou super favorável. Neste ano, os eleitores com mais de 60 anos não poderão ser chamados para a função, já que integram o grupo de risco de contágio da pandemia do novo coronavírus. O mesmo acontece com doentes crônicos, desde que apresentem atestado médico e façam o pedido de dispensa. O programa Mesário Voluntário permite que o eleitor se candidate a trabalhar no dia da eleição. Devido à pandemia, o TSE preparou uma campanha que, além de incentivar a inscrição voluntária de mesários, orienta os colaboradores a garantir, no dia da votação, toda a proteção necessária para reduzir os riscos de contaminação. Bagé tem pequeno aumento na população, segundo dados do IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, atualizou os dados sobre a população brasileira. Em anos onde não ocorre a pesquisa, as equipes fazem uma estimativa. São números obtidos através de uma projeção. O que são as estimativas da população, né? Elas são um cálculo que se baseia, né, no crescimento da população, na tendência de crescimento, entre 2 censos consecutivos. Né? Nossos 2 últimos censos foram 2000 e 2010.
Além de levar em consideração esse crescimento da população entre os dois censos, ela relaciona essa tendência com a tendência de crescimento da unidade da federação, os estados, né? E os números divulgados apresentam uma população de 211,8 milhões de brasileiros, um aumento de 0,77% em relação a 2019. No Rio Grande do Sul, são 11,4 milhões de gaúchos, crescimento de 0,4%. E em Bagé, 121.335 habitantes, com crescimento de 0,15% em relação ao ano passado. Abaixo da média do Rio Grande do Sul e do Brasil, mas dentro dos 52,1% de municípios que cresceram até 1% em todo o país. Assim, Bagé ocupa o 18º lugar no Rio Grande do Sul em número de habitantes. E entre os 5.570 municípios brasileiros, é o de número 265 em população. Esses cálculos são fundamentais para que o governo federal possa fazer a partilha e o repasse de recursos de forma proporcional. O IBGE faz o cálculo das estimativas nos anos em que não realiza censos demográficos. Nosso último censo demográfico foi no ano de 2010. E estava previsto para ser realizado um censo agora no ano de 2020, que foi adiado para 2021 por causa da pandemia. Então, por que as estimativas populacionais são importantes, né? Porque elas atualizam a população anualmente, quando não se realiza censo, e elas são um dos principais parâmetros para o Tribunal de Contas da União realizar o cálculo do Fundo de Participação dos municípios e dos estados. E neste período de afastamento social, os funcionários do IBGE continuam trabalhando de forma remota. Agora as pesquisas são feitas via telefone. E caso o cidadão tenha alguma dúvida de saber se realmente é um agente do IBGE que está ao telefone, basta entrar em contato pelo 0800 721 8181 ou pela internet através do respondendo.ibge.gov.br. É fundamental que cada um participe da pesquisa para que tenhamos políticas públicas mais eficientes. Um pedido à população, né, que for procurada através de telefonema por um entrevistador do IBGE, que responda, né, que apenas 10 minutos de um tempo de uma entrevista, mas que são um grande produto, né, a informação é um grande produto para um país se planejar. A estatística, ela revela muitas informações, né, sobre um município, sobre um estado, sobre um país. E agora, nessa época, desde maio, né, quando começou, logo depois da pandemia, o IBGE começou com uma nova pesquisa, a PNAD Covid-19, que é uma pesquisa realizada por telefone, né, que o entrevistador liga para os domicílios e aplica um questionário que tem como principal objetivo medir os impactos da pandemia no mercado de trabalho e saber como que está a saúde dos brasileiros. O Instituto está em todas as redes sociais através do IBGE Oficial. Informações e pesquisas pelo ibge.gov.br. E mais detalhes sobre o município de Bagé pelo e-mail agbagé@ibge.gov.br. Saiba mais sobre o retorno das aulas na rede estadual de ensino. Na 13ª Coordenadoria Regional de Educação, a retomada das aulas estaduais já tem um calendário pré-estabelecido. Ainda assim, o retorno às salas de aula será facultativo nas 59 escolas estaduais que compreendem os 7 municípios que compõem a 13ª Coordenadoria Regional de Educação. Em Bagé, são 19 escolas, mais o núcleo EJA no presídio regional. As escolas estarão abertas, mas a família decide se enviará o aluno. O calendário ficou da seguinte maneira: ensino superior e médio, retorno dia 13 de outubro. Ensino fundamental, anos finais, 28 de outubro. E ensino fundamental, anos iniciais, 12 de novembro. O retorno prevê uma série de protocolos obrigatórios. Nós da rede estadual optamos por apresentamos um novo calendário, que é a partir do dia 13 de outubro. Nós retomamos as aulas a partir do ensino médio e técnico.
atendendo todos os protocolos sanitários, sabendo que se a bandeira voltar para ser vermelha, suspende-se as aulas em todo o território, né? Não tem uma... as escolas só poderão funcionar na bandeira amarela e laranja, com os protocolos adequados. Então, assim, nós não vamos ter 100% das crianças na escola, isso não procede. Mesmo que toda aquela escola resolva voltar, todos os pais decidam levar seus alunos, não vai ser todos os dias com aquele aluno, vai ter todo um escalonamento de aluno para ser atendido. Mesmo o aluno indo para a sala de aula, ele vai ter todo o material na plataforma também. Então, essa ida para a escola é pelo vínculo, é para atender aquele aluno que não consegue acompanhar, que não tem um acompanhamento em casa, que às vezes a dificuldade é grande de explicar o conteúdo que nós professores dominamos. Então, é isso, é chegar naquele aluno, esclarecer aquela dúvida e não deixar ninguém para trás. Então, a gente está tentando de todas as formas possíveis e se a gente conseguir um dia ver o nosso aluno, para nós vai ser uma alegria. Porque um dia esse aluno merece. A ideia é que o ano letivo não se perca, professora, de que se mantenha ou à distância ou presencialmente, nessa questão híbrida que a senhora fala, mas o ano seja mantido. Quem está no nono, completa o nono e assim por diante. Sim, sim. A ideia desde o início, nós estamos atendendo todos os pareceres, toda a legislação. Então, a ideia do ano letivo está mantida, sim. Quem se forma esse ano, né? Então, tem uma preocupação muito grande dos alunos do nono, do terceiro ano. Vai se formar, não vai se formar? Vai se formar, desde que o aluno atenda as habilidades necessárias para aquele ano. Não vai se formar um aluno que não atendeu às necessidades daquele ano. A titular da Coordenadoria de Educação deixa uma mensagem de otimismo para as famílias e garante que o ano letivo não está perdido. Não desistam dos seus filhos, não desistam da educação. A educação é válida, é necessária e nós vamos dar conta desse ano. Independente de todas as dificuldades que nós vamos ter, nós vamos achar um jeito. Até porque tudo que se aprende, as habilidades que se aprende, não se esquece, não se terminam. Vai levar para o outro ano. Então, se esse aluno... o pouco que ele aprende esse ano, vamos dizer que o pai diz, não vai aprender nada. O pouco que ele aprende é bastante já para o ano que vem. Ele já vai estar mais preparado para o ano que vem. Então, eu acredito que o pai não pode desistir do seu filho, não pode desistir do seu aluno, do nosso aluno. A gente tem que recuperar esse aluno e trazer ele de volta, porque o ano está mantido. Essa definição é para a rede estadual de ensino. Na rede municipal de Bagé, o executivo já divulgou que as aulas não serão retomadas em 2020. Como os proprietários de carros antigos encaram a possibilidade de mudança no aumento do IPVA? Entre as medidas previstas na reforma tributária encaminhada pelo governo do Rio Grande do Sul à Assembleia Legislativa, algumas vão impactar diretamente os motoristas. Uma delas é o aumento na alíquota do IPVA, de 3% para 3,5%. Caso a proposta seja aprovada, todos os carros fabricados a partir de 1981 também passam a pagar imposto. Hoje, Bagé possui 36.203 veículos tributáveis, o que corresponde a uma arrecadação bruta de mais de 28 milhões de reais. 50% desta arrecadação fica com o município, no qual o carro é emplacado. Segundo o último levantamento da Receita Estadual, do dia 23 de agosto, atualmente 4.224 veículos inadimplentes no município, o que corresponde a uma arrecadação bruta de mais de 2 milhões. Conforme dados da própria Receita Estadual, com base em informações do Detran-RS, somente na alteração dos critérios de isenção por idade, são cerca de 19 mil veículos em Bagé que passariam a pagar IPVA, caso o projeto seja aprovado. É o caso do Fusca do colecionador Ricardo Almeida. Ele é ano 81, né? Vai pegar em cheio, ano que vem eu estou pagando imposto. Ricardo integra com amigos o Grupo Clássicos de Bagé, que reúne diversos colecionadores de carros antigos. Juntos, eles participaram de um protesto contra a reforma, que pode impactar de forma negativa, principalmente na vida de quem usa carros mais antigos como meio de transporte e como ferramenta de trabalho. Mas a gente fez até um protesto domingo passado, não tão pensando no nosso caso, porque são raros os carros de coleção que têm menos de 40 anos, ou a maioria tem muito mais de 40 anos. Nós não vamos ser afetados por causa disso. A gente pensou no trabalhador, entendeu? Naquela pessoa que anda com o chefe de família, que trabalha, que depende do carro para trabalhar, um carro 2000,
2001, o ano que vem, né, 20 anos já seria isento. Aprovado esse projeto, começa todos os carros a pagar imposto. Vai ter carro 40 anos, carros velhos, né? A maioria dos carros que nem estão em uso mais, entendeu? Pagando imposto. Então isso aí a gente acha uma injustiça, né? Né? E a gente espera que os deputados, né, que se dizem representantes do povo, né, olhem aí para o trabalhador, entendeu? Olhem para o povo mais humilde que compra o carro na 99, 98, que é um carro barato, é um carro aí que você compra por 6 mil, 7 mil reais e pagando imposto, né? A gente, tu vê só, os impostos no Rio Grande do Sul são caríssimos, né? Só para te ter uma ideia, a taxa de transferência de um veículo ano, como aquele ali, ó, aquele Fusca do meu amigo Neymar ali, ó, aquele Fusca é ano 64. Se ele for vender, quem comprar vai pagar mais de R$700 de taxa de transferência, né? E se tu for comprar um carro 0 quilômetro, tu vai pagar os mesmos 700 e poucos reais de diferença. Aqui no estado vizinho de Santa Catarina, né, essa taxa de transferência é menor que a metade, ele não chega a R$300. Quer dizer que tem alguma coisa errada com os impostos do Rio Grande do Sul, né? Nós pagamos a gasolina mais cara, uma das mais caras do Brasil, né? Os impostos, né, cada vez subindo mais, né? Esses emolumentos aí para transferência de carro são caríssimos, né? Os mais caros do Brasil também. Então, e agora vem essa taxação de carros até 40 anos pagarem IPVA, isso é uma vergonha. Então, a gente espera que os deputados, né, vetem esse projeto e que siga como está. Bagé está entre as cidades que recebem nos próximos dias uma equipe do governo para uma agenda de diálogo sobre a proposta que está na Assembleia. O objetivo é apresentar e debater com prefeitos e deputados a nova reforma tributária. Confira os projetos de lei aprovados nas sessões extraordinárias do dia 31 de agosto. Um roteiro com 5 sessões extraordinárias foi realizado na segunda-feira, 31 de agosto, logo após a sessão ordinária. Entraram em votação 5 projetos de autoria do Poder Executivo, 3 de vereadores e 1 da mesa diretora da Câmara. Foi aprovado o texto que torna as atividades religiosas como essenciais no município de Bagé. A justificativa é que esses eventos são necessários como fator de equilíbrio psicoemocional à população, com função relevante ao atendimento e promoção da dignidade da pessoa humana, fundamento basilar do Estado. Também vai para a sanção do prefeito a alteração do nome da Rua 235 do bairro da Mé para Oswaldo Biac Lima e a concessão do título de cidadão emérito bagiense para Christian Fortes. Ainda foram aprovadas as aberturas de crédito de R$ 499 mil para a estruturação de unidades de atenção especializada em saúde e um de R$ 100 mil para a APAI. Outro projeto de lei que foi aprovado pelos vereadores é o que cria o programa Bagé Abraça a Paz, que busca promover a justiça restaurativa no município, com atividades preventivas de diálogo e oferta de serviço de resolução de conflitos. Já a resolução da mesa diretora, que aumenta de 2 para 3 sessões ordinárias por semana na Câmara, foi para parecer jurídico. Criada a comissão especial para o acompanhamento da instalação do Hemocentro em Bagé. Durante a sessão ordinária de segunda-feira, 31 de agosto, foi aprovado o requerimento que propõe a criação de uma comissão especial para acompanhamento da instalação do Hemocentro em Bagé. Os integrantes da comissão ainda não foram definidos. O requerimento foi assinado pelo presidente da Câmara, Esquerda Carneiro, e pelos vereadores Carlinhos do Papelão, Graziane Lara, João Chardozin, Augusto Lara, Rafael Fuca, Ramon Bogado e Ronaldo Roésel. A criação do Banco Municipal de Sangue já foi aprovada em julho para incentivar o aumento no número de doações. Arquiteto Henrique Tobal é tema de exposição na Casa de Cultura. A assinatura de Henrique Tobal está em vários prédios conhecidos de Bagé, como a Santa Casa de Bagé, o Colégio Espírito Santo e a Casa de Cultura Pedro Vaine, que agora abre as portas para contar a história do arquiteto. Ao todo, são 11 banners que contam a história do espanhol que construiu não só prédios, mas sua história na Rainha da Fronteira. Henrique Tobal Macias nasceu em Málaga, na Espanha, em 1886. Se formou em arquitetura e escultura na Escola de Belas Artes de Madrid, mas foi em Bagé, com cerca de 25 anos de idade, que ele se destacou.
A exposição vai até o dia 30 de setembro e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. A entrada no local só é permitida com o uso de máscara. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima sexta-feira. Acompanhe também as redes sociais da TV Câmara Bagé.